Bem-vindos ao Beautyverso, podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. Hoje estou aqui com Antônia Helena, minha parceira na apresentação deste podcast. Muito prazer inenarrável estar com você novamente. Mais um episódio, hein, Diego? Mais um episódio. E hoje nós convidamos uma pessoa muito especial, que eu conheço há bastante tempo. Eu estou muito animada. A Antônia está super animada. Muito animada. Esta nossa convidada já ganhou uma fã, né, Antônia? Bom, quem está aqui conosco é Keila Trevisan. Ela é visagista, maquiadora, é coordenadora de maquiagem de cabelo da NSC TV, que é filial da Rede Globo, aqui em Santa Catarina, desde 2018. Tem formação em PNL, que é Programação Neurolinguística, e está se formando em constelação familiar. Olha o currículo desta pessoa. Apenas isso. Apenas isso. Keila, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu, de fato, adoro compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e eu tenho certeza que vai ser muito frutífero. Vai ser extraordinário. Bom, eu conheço a Keila de outros carnavais, digamos assim. Conheço. Os meus carnavais eram loiros, longos e lisos. Eu conheço a Keila há bastante tempo, quando eu trabalhava em um salão de beleza, e daí logo em seguida você começou também a trabalhar. Na época era o grupo RBS, eu acho, ainda, né? Então a gente já se conhece há algum tempo. E eu não sabia que o currículo dela tinha se expandido tanto assim. Extenso, né? Virou um currículo extenso. Né? Então, Keila, até para as pessoas que já te conhecem ou te conhecem há algum tempo a mais, explica um pouquinho para o pessoal todo esse currículo de conhecimento que você tem e como que funciona essa questão do trabalho de consultoria de imagem, essas outras ferramentas que são o PNL, a própria constelação familiar que agora tu está trazendo também. Conta um pouquinho quem que é a Keila hoje e o que você pode ajudar as pessoas. Olha, é um caminho extenso. Uhum. De fato, tudo isso que eu busquei trazer a partir da imagem tem muita relação com as minhas dores. Perfeito. Né? Então, quando eu busquei mudar a minha imagem, lá quando tu conheceu, né? Loira, lisa, mega hair, tudo aquilo ali falava de uma distância sobre a minha identidade, sobre a minha personalidade. Quando eu pergunto isso para as pessoas, tá, mas quais são os teus valores? Qual que é a tua identidade? As pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, de se expressar e de, inclusive, refletir sobre esses valores pessoais, né? Então, dentro disso, eu busquei o visagismo. Né? Fiz toda uma mudança, criei uma nova imagem, uma loira, totalmente distante, só que uma vez escutei a palavra visagismo, lá em 2016. Não entendi bem o que era, mas busquei entender o que Vou me aprofundar. Aqui, né? E de fato foi a transformação da minha vida. Tá? Te atraiu a palavra visagismo? Com certeza a gente tem uma intuição, né? E a intuição falou que eu tinha que buscar algo ali. Aí eu falei, eu muito sem meio, não tinha nem dinheiro direito. Morava na casa da minha mãe, mas eu ganhava pouco. Mas eu sempre fui aquela pessoa curiosa, de querer se aprofundar. Eu tinha uma dor muito profunda com relação à minha imagem, porque eu busquei criar um personagem. E eu entendo que essa dor, ela veio desde bem pequenininha. Desde pequenininha eu já percebi esse sentido de comparação, de beleza. Sim. De alguma forma eu já percebi isso. E aquilo ali me machucava. Então, eu construí uma imagem que pudesse me manter nos lugares mais badalados de Florianópolis, que eu pudesse ser vista, que eu pudesse ser admirada de alguma forma. Então, eu criei a imagem perfeita. Que aos olhos dos outros, né, daquilo que tu julgava e que as pessoas achavam belo e bonito naquela época, tu achava que era o ideal. Eu acho que essa é a minha primeira pergunta. Qual era o teu parâmetro quando você não estava conectada com você, mas conectada com a sua dor? Qual era o teu parâmetro de beleza naquela época? O Sul tem uma influência muito grande das loiras, né? As mulheres se tornarem loiras, né? Os próprios profissionais incentivarem a virar loira. Vem muito com essa dor, porque às vezes, vai fazer o quê? Ou envelhece, vou fazer uma mexinha. Tudo isso vem com uma dor, sem perceber, sobre o envelhecimento, né? A questão é que a do loiro vem muito com a entrada das Barbies, né? Então, a Eliana, a Xuxa, isso teve uma influência muito grande. E, de alguma certa forma, tu absorve tudo aquilo ali. Sim. Então, qual era o meu padrão? Eu olhava, uma era loira de olho claro, outra era loira de olho claro.
E aí eu enxergava aquilo ali que era de fato beleza, porque na TV também mostrava que isso era beleza. Aí que eu virei loira. Tinha um De olho reforço, claro. tinha um reforço de mensagem para ser bonita, seja loira. Com certeza. E nos dias de hoje a gente não pode negar que é a mesma coisa, Sim. só que a gente está em graus maiores, piores. Porque a harmonização facial, essas mudanças de imagem que distancia completamente. Eu fico impressionado, assim, até fazendo um parênteses nisso que tu tem falado, existe uma que é a mais expressiva, assim, uma colega que é do meu marido, uma colega dele de tempo, assim, mas que não tem tanto contato hoje, que ela fez tanta harmonização facial que hoje, de verdade, se tu lembra da pessoa na época, alguns anos atrás, e vê essa pessoa hoje, tu não diz que é a mesma pessoa. Eu fico pensando como a polícia deve ter trabalho hoje em dia com esse tipo de coisa, de identificação, de reconhecimento e tudo mais, porque existem pessoas que sim, harmonizam de uma forma muito natural, muito sutil, e eu acho ok, mas agora, gente, eu acho a característica da pessoa, às vezes, é realmente aquela ruguinha, é aquele sinalzinho, é, de repente, o nariz um pouco maior, um pouco... A imperfeição que gera, que nos torna únicos. E eu fico muito incomodado quando, às vezes, vai em alguma festa, algum evento. Gente, as mulheres, principalmente, os homens, naturalmente, porque um evento social, normalmente o homem usa terno, é normalmente terno escuro e tal. Mas as mulheres usam roupas diferentes, mas a face é muito parecida. O cabelo, muito parecido. Há uma padronização, né? E eu fico, de certa forma, um pouco incomodado assim, com isso. Eu vejo como algo bem preocupante, na verdade, né? Porque perdeu-se o senso de identidade. Perdeu-se o senso de personalidade. Né? Então, na busca de tu ser vista, tu padroniza. E as pessoas falam, a palavra que as pessoas mais usam é liberdade. Mas que liberdade é essa que elas buscam se elas querem serem iguais? Né? Isso já vem de anos atrás, quando tu era meio que obrigada a vestir uma roupa, o mesmo estilo. Mas a gente continua fazendo a mesma coisa. E eu acho que agora eu vou te contar o porquê que eu tô tão animada com a tua presença e por você trazer essa visão sistêmica. Porque nós temos um mercado que dita regras de beleza, mas tem algo que está além da nossa consciência, que são as nossas características sistêmicas, aquilo que a gente herda, sem saber que a gente herda. E aí eu me coloco como exemplo. Antes de ter esse conhecimento, eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho nome de avós, eu sou neta da Antônia e neta da Helena, e eu parecia minha avó Antônia. Então, por mais que eu tentasse modificar o meu corpo, o meu estilo, com essas dietas malucas aí que existem, eu ainda assim era a cara da minha avó. Então, sob teu ponto de vista profissional na área da beleza, o quanto essa visão sistêmica, e se você puder explicar o que é um pouquinho essa visão sistêmica, quanto isso influencia nas nossas decisões que a gente não toma consciente? É bem interessante a visão sistêmica, porque de alguma forma a gente faz projeções. De alguma forma a gente acaba repetindo alguns padrões da nossa própria família. E sem querer, como o próprio teu nome já trouxe, simbolicamente, já traz uma certa carga. E trazer isso à consciência é de alguma forma tu começar a voltar à tua identidade. Só que a gente não faz só essas, como tu que já trouxe o nome, mas a gente faz isso de forma inconsciente, às vezes com medo de cortar um cabelo. Esse medo, ele traz de uma representação da mulher lá atrás, quando ela não tinha direito. Não tinha direito de cortar o cabelo. Essa mulher, ela era autorizada a cortar o cabelo quando o homem autorizava, quando o homem permitia. Então, simbolicamente, dentre outras coisas também, o corte de cabelo, a mulher às vezes tem esse medo, esse receio de tomar sua identidade. No final da Primeira Guerra Mundial, houve o primeiro corte, que era o corte Chanel. Ali era um grito de liberdade das mulheres, de agora eu estou no controle. Na verdade, muitos homens não voltaram dessas guerras, e ela teve que botar por conta própria, erguer as manguinhas, arregaçar as simbolicamente também é isso. Ela começou a trazer a calça, simbolicamente um vestuário masculino. Ela começou a trazer essa energia masculina. Ela não se tornou masculina por trazer esses elementos, mas ela começou a entender que dentro da energia do feminino dela, ela também precisava trazer um pouco mais dessa força, desse poder pessoal, desse posicionamento.
Então, esse corte ele veio simbolizando esse poder pessoal, né? Então, por que as mulheres têm esse medo de cortar o cabelo? Traz essa simbólica sistêmica de agora tem um grito de liberdade, um grito de voz. Então, eu digo que não é necessariamente que a mulher agora tem que ficar no corte curto, não é sobre isso. Mas é que se ela quiser, ela pode e deve. Né? Com certeza. Se a pessoa está há muito tempo no mesmo corte, ou não tem coragem de cortar, com certeza tem algum campo sistêmico por detrás disso que faz com que ela tenha, inclusive, medo de botar a sua autenticidade para fora. E hoje em dia, se a gente parar para pensar, a autenticidade a gente não vê muito por aí. Não. Né? Eu fiz uma enquete ontem, botei a Marilyn Monroe, antigamente, e aí eu trouxe uma imagem que eles mudaram ela num formato como se fosse a beleza de hoje. Botei as duas imagens e perguntei qual das duas é mais bonita no dia de hoje. 80% deu que a nova imagem, com essas mudanças de botox, preenchimento, ficaria mais bonita. Então, o que a gente percebe só nessa imagem? Que existe um padrão, e esse padrão ele vive de acordo com momentos, moda. Então, eu sou bonita em um determinado momento. Eu sou bonita em um padrão. Mas observa uma coisa, a Marilyn Monroe, ela vive até hoje. Ela vive com o desenho do rosto dela, e não com um desenho moldado a outros rostos. Autenticidade. Isso é autenticidade. E aí a gente tem medo de ser autêntico. Nossa, isso é algo muito profundo. Vou te trazer um exemplo. O meu cabelo, ele é natural. E eu sempre falo pro Diego, Diego, eu sei que é a tua área, mas assim, eu gosto da autenticidade dele não ser escovado, eu poder ter a liberdade de sair com ele, amassar um pouquinho e sair. Isso me define não só como imagem, mas como o meu modo de como eu me expresso para o mundo. E aí tem eu sofro. Agora eu vou desabafar. Momento de desabafo. Só um minuto de desabafo. Uma pressão muito grande de agora você tem mais visibilidade, você progressivamente está crescendo, então você precisa se adaptar a um padrão. Por exemplo, alisa o seu cabelo, ou faz uma mechinha, ou faz um movimento para mostrar que você também está mudando, não só no seu profissional, mas isso tem que estar expresso. Como faz isso? Na verdade, as pessoas hoje, elas não entendem que a imagem, ela carrega simbologias. Como é que eu vou expressar o que eu estou sentindo, os meus valores, através de uma imagem? As pessoas não têm esse domínio do visagismo. O que é o visagismo, em primeiro lugar? O visagismo é um domínio da linguagem visual. Eu quero trazer uma intenção X, eu consigo trazer, porque eu consigo montar de uma forma estratégica essa intenção. Mas o visagismo ele busca trazer a personalidade da pessoa, aí alinhar isso a uma identidade, a uma imagem. O problema é que muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer expressar. E o visagismo faz com que ajude a pessoa a refletir sobre quem ela é. Quando eu olho o teu rosto, eu identifico traços de comportamento. Quando tu faz a escolha de um óculos mais de gatinho, quando tu escolhe uma roupa um pouco mais escura, quando tu faz alguns tipos de escolha, isso fala simbolicamente de algo que tu tá aqui dentro, emocionalmente. Então existem predisposições que a gente julga como um gosto pessoal, mas tem a ver com um estado emocional. Uau! É isso. Nós tivemos um episódio aqui com uma consultora de imagem e estilo em que a gente falava de cores, né? Sim. A importância. Então, dentro da minha profissão, que é conexão com pessoas, o ideal é não se comportar com o preto, mas com cores, né? Isso transmite alegria. E a gente sempre reflete aqui, né? Com o Diego, enfim, com outros lugares, assim, até que ponto a gente precisa se adaptar, porque é isso que a gente precisa se comunicar, ou o que de fato isso me representa. E para a mulher isso tem um peso muito grande, porque é como o Diego mesmo diz, em eventos o homem usa um terno, ok, mas e é ok pro homem tá igual, e o homem não se incomoda se o amigo dele tá com um terno igual ao dele, às vezes a mesma gravata, enfim, mas para a mulher, o peso da sociedade, nossa, elas duas vieram iguais, porque vieram com a mesma roupa. E eu acho tão interessante isso da crítica quanto à roupa,
mas elas estarem com o mesmo tom de cabelo, com a mesma boca botocada, com a mesma... formato do rosto. o mesmo... Então, eu acho que existem formas, e eu acho também que tem muitos profissionais que usam erroneamente a palavra e as técnicas visagistas, porque é muito mais profundo do que as pessoas acham e imaginam. Não é você ler o livro do Philip Hallowell, não é você participar da palestra dele, é você realmente fazer o curso, vivenciar e entender que é um passo a mais. Porque é exatamente isso. Você precisa se conectar e a pessoa precisa se conectar com você para que ela consiga expressar essa essência dela e, a partir daí, essa comunicação visual, seja do cabelo, seja da roupa, transmitir isso, né? Então, hoje tem muitas pessoas que usam alguns artifícios querendo expressar mais força, né, e tudo mais, e é ok, mas desde que você realmente seja isso e queira transmitir isso e não fazer de uma forma artificial, né? Eu diria que tem etapas. Sim. A pessoa, no começo, quando ela vai fazer essa análise do rosto, aí ela identifica traços de comportamento dela, como é que ela age, como é que ela se comporta. Então, ali já traz um processo de reflexão. Então, quem eu sou? E aí, como é que eu quero expressar isso numa imagem, né? O meu cabelo, eu preciso voltar à naturalidade? Preciso cortar de que forma? Preciso pintar ou não o cabelo? Então, tudo isso é avaliado com o momento de vida dela e gatilhos que eu preciso despertar através de cor, através do design do corte. Tudo isso vai despertar dentro dela, de acordo com o temperamento dela, que é essa análise do rosto. E essa análise é feita em tempo real? Isso, Keila? Geralmente, eu peço fotos da cliente, peço vídeos também, com uma certa distância, porque a câmera muito próxima ela cria uma curvatura. Uma distorção, né? Uma distorção de imagem. Então, ali eu faço essa análise. Então, ela é feita de modo online. Ah, que legal. Dá para fazer esse tipo de consultoria de forma online também. Dá que legal. Eu só faço ela assim. Que legal. Não sabia. Eu achava ao contrário, que teria que ser presencial obrigatoriamente, por exemplo. Não. Legal. É possível, tem que seguir alguns padrões, claro, para não haver tipo de distorção, mas é possível sim fazer. Que legal. E super funciona. Então, todo esse processo de reflexão do que ela quer transmitir vai vir com esse movimento. No começo, confesso que eu usava de uma forma bem estratégica. Então, assim, eu quero transmitir X intenção, mas é um processo já de autoconhecimento. Aí tu vê que ainda não é uma imagem que eu digo magnética. Uma imagem magnética, ela vem de um processo de autenticidade. E é um processo de primeira pessoa, não vai encontrar isso sem te informar. Porque o processo é uma construção. Então, a pessoa está com um nível de consciência que vai ser condizente com o momento dela. Certo momento de vida dela, ela se conhecendo. E conhecer através do rosto, nossa, eu digo que é a virada de chave da tua vida. Só que cada vez mais eu fui conhecendo como é que eu me comportava, como é que eu era. Por isso que meu processo, ele levou, no meu caso, 5 anos para eu voltar a ser quem eu era. Então, é um processo. Tem pessoas que não fizeram todas as mudanças que eu fiz. Sim. Mas, às vezes, ela é apegada a um estilo, a um comportamento, a uma personalidade. Então, quando eu corto meu cabelo, quando eu corto o cabelo de uma cliente em determinado aspecto, é para despertar algo que já existe dentro dela. E aí a gente fala sobre os 4 temperamentos. Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Nem todo mundo tem todos os 4. Geralmente a gente tem todos. É uma proporção? É isso, tem uma certa proporção, né? Quando eu avalio cada parte do rosto. Só que se a pessoa não tem, digamos, eu vou dar um exemplo, né? Um traço colérico, que ele é um líder nato, né? Ele quer estar à frente do negócio. Eu tenho ali uma melancólica, e ela quer despertar. Se de repente foi aumentado o cargo dela, e ela agora quer trazer essa imagem de força, de liderança. É possível trazer dentro da imagem esses aspectos para ela despertar dentro dela algo que ela ainda não possui, mas que ela precisa construir. Então a gente começa a falar sobre identidade. Sobre, às vezes eu não possuo aquilo ali, mas eu tenho a capacidade de me lapidar e de me reconstruir. De despertar traços que eu não tenho. Desenvolver dentro de um processo progressivo, porque também penso que, assim como a imagem, de repente você se parece dessa forma. E num curto espaço de tempo você está de uma outra forma, também não é saudável. Progressiva. Ela é progressiva. E se é uma mudança muito abrupta, eu acho que
a chance de dar errado e de a pessoa não se conectar com esse novo eu, né, com essa nova pessoa é muito grande, e aí ela abandonar o processo, né, de se conectar e acabar achando que isso pode não dar certo, né? Na verdade, ou que isso não é para ela. Tem um porém. Uhum. Tem pessoas que estão há tantos anos sem conseguir fazer uma mudança, sem entender esse processo, e quando ela entende, ela está necessitada da versão dela. Aí às vezes ela precisa, mas quando ela tem digamos, a decisão que ela já percebeu, ela já realizou, já imaginou e já se viu com esse novo corte ou com essa nova cor, enfim, com esse novo comportamento dela, porque daí já tem a ver com esse novo comportamento dela, né? Na verdade, toda pessoa que vem já na busca dessa mudança, ela já ainda mais que se alguém busca o meu trabalho, que é um trabalho que eu busco em várias camadas, desde a mente, do visual estratégico, com personalidade, a mente, que é a PNL, né, reprogramar algumas ideias mentais que ela tem sobre ela, por isso que ela tem medo da mudança. Então, existe uma reprogramação que eu aplico durante, e aí a visão sistêmica, que eu aplico um campo sistêmico para ver. Eu tenho algumas sugestões de imagem que podem despertar dentro dela aquilo que ela quer. Só que eu boto um campo sistêmico para ela sentir dentro do corpo dela. Então isso é poderoso, entende? Porque ela vai sentir isso que vai vibrar dentro do corpo dela. São sugestões de acordo com o que ela já falou. Legal. Entende? Então por isso que ela de fato se apropria da mudança de uma forma tranquila. Claro que sempre mexe. Eu digo tranquila assim de ser confiante sobre o processo. De ela estar confiante do processo, isso. Né? Tá, agora só antes de vocês continuar, porque vocês já estão super conectadas, eu tenho que trazer uma pausa para a gente explicar o seguinte. Tem profissionais ou até pessoas que podem estar nos assistindo ou nos ouvindo que não estão entendendo exatamente o que é essa questão sistêmica que a gente está falando, é importante falar. E nem o que é PNL. Queria que tu explicasse rapidamente só para o pessoal entender. Podendo trazer exemplos mesmo, até de como você faz essa construção, essa conversa com as clientes. Quando você fala dessa avaliação sistêmica, o que você quer dizer? E quando você fala de PNL, explica rapidamente um pouquinho o que são esses dois pontos, que são os principais que você trabalha, né? Então, eu busquei a PNL entendendo que dentro da ferramenta do visagismo, eu já tinha um conteúdo que iria me ajudar a trazer formas, né? Tá. Expressando daquilo que ela falava da boca para fora. Então, o visagismo te ajuda a traduzir aquilo que ela fala, trazendo em forma, cor, corte de cabelo, esse tipo de coisa. Então, isso. Baseado naquilo que ela falava, tu consegue traduzir isso num visual, digamos assim. Isso. Tá. E a análise do rosto é o que me dá base para, tô falando com esse tipo de temperamento, de personalidade da pessoa. Só que eu vi que faltava algo a mais. Perfeito. Porque eu sabia que muitas vezes existiam crenças de que ela me fala que ela quer uma coisa na imagem dela, mas ela não consegue se apropriar da imagem. Entendi. Aí entendi, temos um problema aqui, como é que eu resolvo? Porque eu sabia o que eu poderia traduzir nessa imagem, claro, que fosse perfeita naquilo que ela queria, mas ela não conseguia, às vezes, bancar. Então, na sugestão, ela assim, eu acho que não consigo. E eu vi que faltava alguma coisa. Então, a PNL me faz o quê? Porque desde a construção hoje de uma imagem de qualquer pessoa se faz com base o lado de trás, da infância dela, de tudo aquilo que ela viveu. Então, a PNL, ela vem para reprogramar crenças com que ela acredita sobre ela. Para, de fato, assim, eu conseguir expressar externamente aquilo que eu quero. Então, existem imagens mentais que a pessoa, assim, ela bloqueia. Não, eu mereço até certo ponto. Mereço ganhar dinheiro até aqui. Não, se eu ganhar mais, aí entra no campo sistêmico. Se eu ganhar mais, eu vou estar o quê? Os meus antepassados não ganharam mais. Deixa de pertencer. Isso. E para pertencer, eu tenho que ganhar a mesma coisa que meu pai, que meu avô, que não ganhavam. Aí eu entro no campo sistêmico. Então, o campo sistêmico é assim, o que a minha alma busca? Porque trazer representações, a gente está trabalhando a mente, crenças mentais, o visagismo é o externo, junto com a análise do rosto, e a PNL busca o quê? A alma. O que a alma está buscando expressar? O que é algo mais profundo e que muitas vezes é imperceptível numa análise, e muitas vezes é imperceptível. Mais sutil, mais interno. É algo mais sutil e sistêmico, né? Então, aí o que eu faço, né? Eu trago sugestões de imagem
já conversei com ela, fiz a análise do rosto dela, já tenho sugestões. E coloco ali, bom, eu boto campos sistêmicos, a cliente faz isso, é como se ela entrasse no campo, ó, bota aqui, pega um objeto, coloca objeto 1, objeto 2. Sente no corpo. Como fica? Ela não sabe o que é. Tem uma história muito forte que eu vivi com uma cliente. E ela contou a seguinte história. Que eu acho que aqui vai conseguir deixar bem claro com relação à sistêmica. Ela falou que ela viu o pai dela traindo a mãe dela. E estava, eu acho que estava num carro. E ela de longe e ela viu essa mulher loira. Beleza, foi pra vida. Ela não podia entrar no ambiente e ver uma pessoa cresceu, né? Cresceu, ela não podia entrar no ambiente e ver uma loira que dava um negócio. Ela não sabia, ela não tinha se dado conta. Não tinha feito a ligação com esse... Não tinha feito a ligação. Perfeito. Aí passou-se o tempo, a vida, aí ela assim, aquilo agora, quando ela chegou pra mim, ela chegou o quê? Ela era loira. Se ela disse, não, aquilo eu já resolvi, porque, nossa, eu já até consigo colocar o loiro no seu cabelo. E aí, quando eu botei sistemicamente o que representava o loiro para ela, sem ela saber, em campo. Então, como se eu pegasse esse copo, colocasse aqui um objeto, e ela fazendo lá na casa dela, né, online. E aí eu botei a imagem do loiro, do cabelo loiro. E o que ela falou? Ela não sabia, ela falou assim, me vem como algo fálico. Associado ao sexual, entende? Então, de alguma forma ela se conectou com a amante e de alguma forma ela quis expressar essa amante dentro dela. Então, através dessa imagem. E aí, voltar, agora sair desse campo que não pertence a ela, pertenceu à mãe e ao pai dela, que ela não tem nada a ver com isso. Ela era uma criança, ela é filha, né? Então, o que é dos pais fica com os pais. Então, a partir do momento que eu entendi que aquele campo ali, ela estava em ressonância com a amante, a partir do momento que ela faz a mudança, ela muda a frequência. E aí é como ela faz a constelação a partir da imagem dela. Então ela muda a frequência e muda o campo daquilo que ela atrai também com relação a relacionamentos. Porque aquilo ali reverberava não só em relacionamento, mas a vida dela no todo. Por isso que o campo sistêmico também é algo muito forte que eu também trabalho. Legal. Eu costumo dizer que o campo sistêmico é que nem a lei da gravidade. Ela existe, mas a gente não vê. Sim. E mesmo sem ter conhecimento, a gente está submetido a ele, né? E é brilhante quando você traz essa questão do conceito de campo dentro da área da beleza, porque quantas vezes a gente quer bancar uma imagem e a gente nem sabe por que a gente está interligado a essa imagem. Então, quando você traz esse exemplo assim, reflete muito mais sobre o meu ponto de vista, me permita, como que eu vejo o mundo, como que eu me interligo a ele sem entender o porquê e como isso reflete nas minhas decisões, no seu caso, na sua área, para a parte da imagem. Se torna uma diferença muito grande quando uma pessoa que quer simplesmente mudar o visual procura um profissional, um cabeleireiro, de uma pessoa que quer se conectar com a sua essência ou com aquilo que ela está incomodada. Já fui loira, já fui morena, já fui ruiva e eu não me encontro. Na verdade é porque ela precisa de algo que é um pouco mais profundo. E infelizmente isso é algo que nos cursos de cabeleireiro, né, tradicionais, acaba que não se ensina. Mas a gente sempre brinca, né, que todo cabeleireiro é um pouco psicólogo, enfim, que é um pouco ouvinte. E eu acho que isso deveria ser levado um pouquinho mais a sério. Eu acho que os profissionais poderiam, principalmente aquele que tem aptidão para isso, buscar um pouco mais esse tipo de informação, assim como tu se encontrou e hoje tu encontra uma área muito, um nicho de atividade, de trabalho, que tu consegue entregar uma mudança verdadeira, uma mudança não só externa, mas de alma também. Muito legal, muito bacana. Aí surge a minha primeira curiosidade. Quando te buscam? Porque normalmente se conhecer dói muito. Você acessa coisas que você normalmente não está preparado. Você é mais buscada quando vem para essa parte da imagem e acaba, por consequência, acessando a parte sistêmica, a parte de PNL, ou não? A pessoa já te busca, não, eu quero olhar de uma forma mais profunda. Geralmente a gente atrai aquilo que a gente quer buscar, né? Então, quem vem até mim, eu já sei que a pessoa busca algo a mais. Porque é um campo que ressoa, né? Então,
E quando a pessoa vem até mim, é claro que eu vou percebendo o cliente. Eu sei qual que é o limite dele, eu sei até onde dá para ir com o cliente. Então é claro que também tem que ter o feeling de saber até onde pode ir. Eu percebo, fica claro quais são os bloqueios da pessoa, isso aí fica bem óbvio para mim, até porque eu venho me buscando me trabalhar há muitos anos. E eu já cheguei no fim da onde eu gostaria de expressar. A partir de agora, eu só quero trazer versões diferentes. Então, às vezes eu trago uma mecha mais loirona, porque eu quero trazer uma intenção diferente. Então, quando eu já me conheci, já domino quem eu sou, eu preciso trazer alguns traços que eu quero trazer em certo momento, então é só para expressar outras versões. E às vezes a cliente, quando vem até mim, ela ainda precisa se conhecer, para depois ela brincar com essas versões dela. Entende? Então, primeiro um reencontro, para depois é um processo, né? Ela buscar em outro momento, daqui a pouco, sei lá, ela vem daqui a um ano, Keila, chegou em uma nova fase, estou sentindo isso aqui, e agora? Qual que é a minha nova imagem? Porque aquele cabelo que foi construído naquele momento não é para a vida toda. Sim. Se não parou também no tempo de novo. Sim, né? sim. Nossa. Trazer novas versões atualizadas, né? E até mesmo quando muda-se o teu estado mental, o teu estado de conhecimento, o teu avanço na profissão. Então, realmente, é necessário se atualizar. Né? E faz total sentido. Agora, eu vou fazer um link que eu acabei de ter uma virada de chave, porque quando eu comecei a olhar para a minha imagem, o Diego voltou na minha vida, a gente se conectou, a gente se conhece de longa data e houve essa conexão e esse trabalho que a gente executa juntos. Tem essa atuação do campo quando a gente é intencional e quer a mudança. A Antônia hoje parece muito mais jovem do que quando a gente estudava no colégio juntos. Eu cheguei a comentar com aquela. Ela parece muito mais jovial hoje em dia. Eu sou um estranho caso de Benjamin Button. Vocês viram aquele filme? Sim. A Antônia já tinha o nome de Antônia Helena, né? E o nome já das avós. E ela sempre muito nerd, muito estudiosa, sentava na primeira carteira e sempre muito correta, muito certinha. Então, e sempre trazia um visual de muita seriedade, muito comportamento. Então, hoje dá para ver nitidamente uma grande evolução com cores, com tipos de roupa, com modo de se expressar, porque Sim. Quando a gente vem para o nosso lugar, imagina, é o que eu comentei, quando você entende que você está no seu lugar, que não está no seu lugar. No meu caso, eu assumia muito uma postura de igual mesmo, muito cuidador. Então, meu arquétipo, falando de arquétipo, meu arquétipo é cuidador. Maturidade, né? Fora da idade. Da idade. Também dos meus arquétipos relevantes são a mulher comum. Então, tem essa questão de seja à frente para cuidar. Essa sabedoria de vó, né? Só que nem quando a gente sai do nosso lugar, e aí com certeza a Keila vai poder falar muito melhor pra gente, a gente acaba sofrendo consequências por esse desalinhamento. Então, quando eu busquei o conhecimento sistêmico, né, até estudei não atuo, por dor. Eu estava totalmente deslocada. Então, hoje eu me sinto muito mais autêntica, apesar de estar num processo grande de transição. E que tá tudo bem levar um pouco mais de tempo, né? A gente tem que entender que às vezes a gente não... Pra gente poder digerir, pra gente poder sustentar essa mudança, tem que ser aos poucos mesmo. E né? essa tranquilidade de falar do momento... A autenticidade de falar... Tá tudo bem passar pelo processo. Normalmente as pessoas, quando se posicionam, elas já querem estar prontas. Ah, não. Eu gosto de ser essa metamorfose ambulante. Então, hoje eu tenho o prazer de olhar e dizer assim, você tá bonita, hein? Nossa, é você mesmo. Eu ainda tenho um problema com a minha imagem, porque foi uma coisa tão... Quer dizer, problema não. Uma grande surpresa de me reconhecer. Nossa, como você é bonita, Antônia. Como você tá legal. E com pequenos detalhes, com né? pequenos detalhes. E não tem nada a ver com a... Quer dizer, tem tudo a ver com a imagem, mas essa tranquilidade de dentro para fora. Eu poderia falar horas sobre isso. Mas eu achei interessante, Antônia, de falar, né, que tô bonita. Eu não sei se vocês já observaram, mas eu tenho o hábito de fazer, e também tinha uma outra apresentadora que trabalhava comigo, que agora ela foi pra Globo. Saudade dela. Ela falava assim, meu Deus, ela falava no espelho, mas eu tô maravilhosa. E ela falava isso toda hora. E ela, tipo, super bem. Se afirmava. Isso.
E aí eu também brincava, às vezes falava assim, brincava não, né? Tô Sim. me sentindo, né? Sim. Mas assim, nossa, maravilhosa. Observa como é que as pessoas reagem quando tu te olha no espelho e fala assim, ó, meu Deus, hoje eu tô maravilhosa. Experimenta fazer assim, o que as pessoas vão falar? Tá se achando? Olhar de reprovação. Ah, é verdade, né? Ah, A por favor. A autoestima tá em dia, né? Aham, Aqueles aham. comentários. E geralmente é pro negativo, Sim. né? Assim, ai meu Deus, que humilde, né? E aí tem outra questão. Agora experimenta falar assim, nossa, hoje eu tô horrível. Ah, hoje eu tô feia. Não, Assim, imagina, amiga, tu tá linda, né? Aí a pessoa incentiva. Então a gente tá com um problema de identidade, de aceitação, Mas de um sabe- problema de autoestima. Keila, acho que isso vem muito. Eu li muito sobre essas questões, não só da questão da beleza, mas da questão do sucesso, do enriquecimento e tudo. Acho que isso vem muito dessa questão. O Brasil é um país bastante cristão e o cristianismo prega que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser nesse formato. Não estou criticando nenhum tipo de religião, inclusive fui criado na religião católica. Minha avó fiz o batismo, fiz a primeira comunhão, fiz tudo. Só que isso é muito presente. E quando tu pega assim, olha, tu posta alguma conquista tua na internet, né? Uma troca de carro, uma viagem, olha lá, o outro tá se achando. Gente, a gente precisa comemorar as grandes e as pequenas conquistas. Seja de visual, seja que, nossa, hoje eu tô me achando bonito, então vou falar que eu tô bonito mesmo. E eu acho que isso acaba reforçando e mudando o nosso pensamento, nosso mapa, nosso modelo mental. E eu fico pensando uma outra coisa. Quando tu comentou sobre arquétipos, eu vejo muita gente, principalmente quando a gente fala de marketing, falando dos arquétipos. Eu só queria entender um pouco, principalmente da Keila, quando a gente quer usar um arquétipo, né? Quando a gente precisa, ou a gente, por estratégia, como tu falou, em alguns momentos são estratégias, né? Eu quero usar o arquétipo lá da amante, o arquétipo do sedutor, ou do sábio, enfim. Eu posso utilizar essas ferramentas e mesmo assim ter uma conexão comigo mesmo, ou acabo entrando em algo que eu posso me contradizer, pode ser... O que a gente pode pensar disso? Porque o que eu fico pensando, por exemplo, trazendo aqui o caso da Antônia, que ela se identifica como o arquétipo da mulher comum, né, da cuidadora. Então, se ela, de repente, por uma questão de marketing, de venda e de posicionamento online, a Antônia trabalha muito bem com isso, ela vai usar o arquétipo da exploradora, por exemplo. Mas a gente sabe que talvez ela não é tanto assim. Isso pode entrar em conflito, ela com ela mesma, talvez? Na verdade, eu digo que as pessoas buscam e precisam se desenvolver. Tá. Né? Então, sim, tem certas características de comportamento, tá tudo certo. Tem os temperamentos ali que estão ali no rosto. Mas muitas vezes a gente precisa trazer à tona e trazer esses arquétipos, só que de uma forma consciente, fazer com que seja um desenvolvimento. Perfeito. Então, senão vira um personagem, isso, vira uma coisa... máscara. E de alguma forma que eu ressoa. Tá. Então, por isso que a pessoa precisa estar muito consciente disso. E aí, eu até fiz um desenhozinho aqui que eu acho que vai... Às vezes aqui vai ficar invertido. Não, acredito que não. Mas eu vou fazer uma descrição para quem está só nos ouvindo. Ela fez um triângulo e fez 3 níveis. No primeiro nível está o sou, na base o sou, no intermediário posso e no topo da pirâmide está escrito tenho. A base do sou é tudo aquilo que eu acredito ser. Eu sou inteligente? Eu sou bonita? Eu tenho... Quais são os meus valores? Aqui é a base da minha identidade. Enquanto eu não tenho isso firme, eu busco ter a base do tenho ali, que é o topo, né? Só que a gente tem algumas crenças também com relação a isso. Aí a segunda parte aqui é a do posso. Eu posso me transformar nessa imagem que eu quero? Eu posso ganhar dinheiro? Eu posso... Então, a capacidade de... É o senso de capacidade. Certo. Né? Então, é uma pirâmide que ela vai subindo e a base principal é o topo. E o último é o emocional aqui, né? Que é o ter. Então, emocional não, que é o ter. Então, esse ter será que a minha imagem ela vai ser só esse ter? Eu vou ficar nesse arquétipo? Ou se de fato eu vou me apropriar disso com um merecimento? Porque muitas vezes essa coisa do basiquinho é porque às vezes eu não me sinto merecedora de uma imagem que seja.
eu chego assim, olha que imagem linda, magnética, porque todo mundo merece isso. Mas eu me sinto merecedora? Acho que deu uma ressoadinha aqui, cara. Viu? Acho que deu um... E aí o problema é quando a gente faz isso aqui, ó. A gente Inverte a pirâmide. E a gente busca ter, né? Então, o ter muda no lugar do ser. E aí é uma pirâmide que ela fica instável, porque ela oscila, ela não tem base. Enquanto você não compreende quais são os seus valores, e ela é a base de quem eu sou, eu não consigo, se eu não percebo isso, eu não consigo perceber o que eu quero transmitir a partir da minha imagem. Então, eu preciso de uma coerência. Às vezes eu uso a minha imagem de uma forma estratégica, mas também é preciso com que eu entenda os meus valores e que ali eu estou lapidando para, de fato, colocar essa mulher, esse homem para fora. Legal. E eu perguntei um pouco sobre isso, porque eu sempre fui apaixonado por marketing, minha formação é administração, mas é sempre com direcionamento para marketing. E hoje eu estudo muito sobre a questão de posicionamento na internet, branding e tudo mais, né? E eu li um caso de uma moça, uma advogada, se não me falha a memória, ela queria ter um posicionamento mais atrativo na internet e tal, e ela desenvolveu o arquétipo da amante, né? Então, justamente, acabou tendo muito mais seguidores e tudo mais, só que acontecia, os homens iam buscar ela por aquela imagem, por aquilo que ela estava oferecendo visualmente, mas não especificamente pelo produto. E aí, no caso dela, ela ganhou um monte de seguidor frio que no fim não revertia em nada. Então, ela tinha uma pegada de fazer um direcionamento e auxílio para as mulheres, uma advogada mais voltada para esse nicho. Sem querer, ela acabou achando que talvez o da amante fosse ser legal. Ela ganhou um monte de seguidor que não era o público dela, que estava lá pela beleza, por essa atração magnética que ela estava transparecendo. E tudo aquilo que ela criou, ela teve que recomeçar do zero, porque teve uma escolha errada. E ela era uma pessoa super mais tímida e tal. Ou seja, tudo errado. Por isso que eu quis trazer isso à tona, porque a gente tem que ter uma conexão entre o sou, se eu sou realmente aquilo que eu tenho a oferecer, e como que eu vou fazer essa transição. Eu posso sim mudar, eu posso ter de repente um arquétipo mais de exploradora, talvez, mas para sair da mulher comum até aquilo é um caminho, é um trajeto. Eu posso até dividir e fazer já uma consultoria aqui com a Keila. Ah, pronto. Vamos fazer disso aqui uma oficina. Né? Aproveita. Por exemplo, tem uma amiga minha... Tem uma vizinha que eu vou te contar. Porque quando tá muito acessível hoje essas informações, esses testes, né? Então, no primeiro momento, quando eu fiz, o meu arquétipo de uma exploradora. Nossa, super me identifiquei, porque o meu esposo é explorador, ele gosta de viajar. Eu falei, é isso. Então, me identifiquei, tinha desconforto. Quando eu busquei um auxílio com um especialista, e veio assim, não, você é uma mulher, um arquétipo comum, cuidadora. Eu falei assim, ai, que bom. Tipo, tira um peso. Ufa, porque eu acho que muito que... E agora a minha pergunta. Quando você traz essa pirâmide e na base está o sou, quando você tem muito bem resolvido essa base do eu sou, eu tenho uma liberdade de transitar aí sim estrategicamente, porque eu tenho certeza o que eu sou, qual é a minha característica, qual é a minha essência. E eu posso brincar conforme ser uma loira, ser um Chanel. Agora, quando você não tem essa base bem desenvolvida, bem clara, as chances de errar são muito grandes. É um risco, com certeza é um risco. Então, a pessoa precisa, pelo menos, ter a base do entendimento com profissionais que auxiliem essa pessoa a entender, olha, isso aqui não fala muito sobre a tua personalidade, mas vamos ativar isso em ti? Então, a pessoa está consciente, né? Esse exemplo que o Diego deu, né, de uma mulher que trouxe uma simbologia, ela trouxe um dos arquétipos mais poderosos, que é da sexualidade, porque a sexualidade ativa algo muito primitivo, né, o desejo, instintivo, né, então, claro que é perigoso, só que uma imagem magnética,
Eu digo que é uma combinação de elementos. Ela tem uma pitada dessa sensualidade, ela tem uma pitada de liderança, ela tem uma pitada de feminilidade, ela tem uma pitada de extroversão. A mulher magnética, ela desenvolveu várias características dentro dela. Então não é porque tu nasceu com traços aqui que eu leio melancólicos que tu não vai desenvolver outras características. Porque essa mulher, exemplo, melancólica, que é um traço de temperamento analisado no rosto, ela é mais introvertida, ela não gosta de ser vista. Mas como eu preciso desenvolver, a pessoa precisa se desenvolver, ela precisa continuar uma ascensão. E ela precisa trazer que a feminilidade dela também tem aquela sensualidade. Ela pode ser uma sensualidade discreta, mas ela precisa trazer isso, porque a melancólica, ela tem medo de ser vista. E tem outras coisas que a gente traz disso. E aí é aquele perfil de pessoa que eu imagino que se sabota, que está prestes a ganhar uma promoção, mas eu acho que eu não mereço. É esse tipo de perfil, né? Com certeza, porque isso impacta não é só em uma área da vida. Em tudo. Em todas. É o efeito dominó. É. Hoje eu me denomino como uma mulher extraordinariamente comum. Comum. E que bom que tu se entende, pronto, tá tudo bem. Porque essa coisa de também você querer bancar coisas em que você não é, porque é a necessidade, seja imagem, seja comportamento, faz com que você perca a sua essência, a sua identidade. Então, quando eu me vejo como uma mulher comum, mas que isso também é extraordinário, e aí eu vejo muito disso também no universo feminino do empreendedorismo. A gente quer se balizar por outras pessoas, por outros comparativos e trazer características que não são suas. Sabe o que é? Eu acredito ainda que seja a dosagem. A mulher comum, ela tem todos os arquétipos que ela pode ter. Entende? Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui que a gente trouxe a sensualidade, né? Sensualidade, enfim. Às vezes a gente vê no óbvio. O óbvio é vestido colado, decote, uma fenda. Isso é o óbvio. Tá, e o que não é o óbvio? Às vezes a mulher, ela tá natural, e ela tem um jeito, ela tem um movimento. Aquilo ali é a sensualidade de uma mulher que é básica. Então, existe dentro dessa mulher, só que ela precisa reconhecer. E não é que ela vai pro over, né? E a mensagem toda. Não, mas dentro daquilo que ela traz isso. E usa a seu favor. Trazer isso. Exato. O magnetismo, ele vem de várias características, não é de abafar isso dentro da mulher. Porque é óbvio, obviamente, a gente carrega, nós mulheres carregamos dores, né? De histórias passadas, e isso toda mulher, de uma certa forma, carrega, né? Isso se expressa nessas próprias sexualidades, no parceiro, tudo. Então, aonde eu preciso resgatar essa parte, essa mulher de dentro de mim? Que também precisa ser exalado isso. Quer dizer, de uma imagem. E muitas vezes até não só da imagem propriamente dita, mas o comportamento, né? O jeito de como se posiciona, o jeito como tu fala, o jeito de como ficam as mãos. Porque a nossa linguagem corporal diz muito mais do que a linguagem verbal. Então, quando a gente traduz e traz isso tudo junto e combina esses fatores, tu não precisa botar um vestido super apertado para apresentar sensualidade. Eu lembro uma vez que eu chamei muita atenção, eu estava todo vestido comprido, mas eu estava com uma echarpe vermelha. E aquele acessório, naquele momento, despertou uma atenção. A minha terapeuta chamou a atenção, nossa, como você está bonita. Não tinha muita coisa diferente, mas era um momento. É aquele momento em que você se posiciona com um acessório, como diz o Diego, com uma postura que traz a tua essência para fora como um escape, às vezes, né? Às vezes você se segura, não, eu não quero expressar, não quero falar, mas a tua essência acaba saindo. Interessante tu falar essa questão da postura, porque olha só como a gente é muitas vezes contraditório. Eu atendi recentemente uma cliente que ela traz muita sensualidade na imagem dela. Mas é uma sensualidade que, sistemicamente, em campo eu botei como se fosse uma linha do tempo. Dela criança, dela adolescente, dela mulher. E nessa linha do tempo ela parou no meio. Então, não era nem a mulher, não era nem a criança. Só que ela trazia ali na imagem dela essa sensualidade. E aí, quando a gente fez, ela fez umas fotos e fez com essa imagem dela. Né? Antes ela está passando por esse processo todo, ela está vivendo ainda esse processo, né? E aí a postura dela não era uma postura de quem estava bancando aquela roupa curta, levantada, aquela sensualidade. Ela estava incomodada até. A postura dela estava exatamente com a postura que ela ficou naquela linha do tempo.
adolescente, porque adolescente não tem postura. Sim. Não é a mulher ainda. Aham. Entende? Então, Se retrai um pouco, né? então ela veste aquilo ali, mas internamente ela ainda não é mulher. Uhum. Ela não tomou a decisão de ser mulher. Porque a mulher, ela vai ser sutil. Uhum. Esse magnetismo é algo que mais é inconsciente. Ela traz, às vezes, um decote nas costas, uma nuca mostra, um cabelo preso é muito sensual. Uhum. E aí é uma postura que ela traz. Né? Então, qual é o gesto que ela faz, que traz esse poder pessoal? E as pessoas vão pro óbvio. Uhum. A sexualidade, a sensualidade, num quesito muito óbvio. E perdeu-se essa coisa assim que é mais misteriosa. Que aí as pessoas não sabem, né? Os homens vão pro extremo também, de uma Claro. coisa muito Uhum. nesse over, eu digo que é over, Uhum. e elas não sabem usar esse arquétipo da mulher. Uhum. Nossa. E como o misterioso, o sutil, ele... Bom, daí uma opinião pessoal Sim. minha. É muito mais interessante. Ele chega primeiro do que, às vezes, de alguém que está no over. É que o mistério é um convite. Gostei disso. Entendeu? Eu gostei Entendeu, disso. Antônia? Ele é um convite que a pessoa assim, mas o que tem aqui? Tem tanta... É interessante, é magnético. E a pessoa não sabe o que exatamente está sendo. Quero saber mais. Daí faz a pessoa puxar conversa, faz a pessoa conversar, faz a pessoa querer se conectar de alguma forma. Eu acho isso muito interessante. E daí, justamente, trazendo o contraponto daquela pessoa que expõe demais, não tem mais nada para eu descobrir. Eu já estou vendo, eu já estou acessando tudo. E é claro que quando a gente fala, parece muito óbvio só na questão das relações, mas também dentro de uma linha profissional de posicionamento também. Uhum. Você tem que ser interessante, magnético. Olha o mercado, olha a concorrência de o que as pessoas estão ofertando dentro de um nicho é muito parecido. Uhum. Qualidade a gente já não discute mais porque ela é um requisito. Mínimo. Como que você se diferencia? Como é que você se destaca? Como é que você atrai a atenção, principalmente em posicionamento digital, em que virou uma vitrine muito rápida, né? Sim. A palavra, sem dúvida, é autenticidade. Uhum. E pessoas autênticas são pessoas que têm valores. Uhum. E elas têm valores claros. Aí eu posso até trazer uma entrevista da Gisele Bündchen, que perguntaram assim para ela, mas você tem tudo isso por causa da sua beleza? E ela fala categoricamente, não é por isso. Aí perguntou, mas então qual é o motivo? Ela falou assim, pela minha autenticidade. Porque mulheres bonitas têm. Uhum. Só que ela traz algo autêntico. Então, se precisava fazer X foto em tal lugar, ela ia fazer, ela tinha personalidade, ela bancava. Então, é isso que trouxe para ela a mulher que ela é hoje. A personalidade dela. E é isso que as pessoas precisam agora internalizar mais, que a beleza ela se torna muito frágil diante de alguém que não tem essa estrutura interna de ser autêntica, de bancar. Essa sou eu. É igual com os meus hoje. defeitos, com os meus... É igual, às vezes, né, a gente para analisar e olha Fashion Week, olha algum desfile e tu diz, nossa, mas ela é modelo? Ela nem é, entre aspas, tão bonita, mas aí ela começa a desfilar, aí tu entende. Porque a postura, a forma como ela anda, a forma como ela banca aquela roupa, faz ela ser a modelo que ela é, né? Então, acho que tem muito isso. De novo, não é só o que mostra, mas é como a gente se comporta, como a gente fala, como a gente anda. Então, acho que tudo isso é algo que realmente as pessoas têm que prestar um pouquinho mais de atenção e não achar que só o corte de cabelo ou uma saia um pouco mais longa, um pouco mais curta, enfim, vai fazer isso mudar. A gente tem que bancar o personagem. Bancar, é isso aí. Bancar. Não ficar muito indo nas técnicas, porque trouxe essa informação. Um blazer transmite isso. Sim. Mas cadê a tua autenticidade? Mas tu gosta de usar blazer, né? Do tipo assim, tá, mas o blazer transmite tal coisa. Mas vem cá, mas tu gosta de usar blazer? A pessoa precisa se perguntar isso. Né? A pessoa tem que entender o que ela gosta e o que não gosta. E se ela, nossa, não suporta usar blazer, então por que tu vai usar? Mostra a tua autenticidade, usa uma outra peça de roupa, usa uma outra coisa. E se não souber como, busca as consultoras que podem te ajudar. E coloração, eu sei que a gente está mais na parte do final do nosso podcast, mas eu acho válido comentar. Minha cartela como se diz, primavera brilhante. Gente, mas eu me sinto tão bem usando preto, me dá um gostinho. Então, às vezes a minha consultora ela fala assim, olha, né? Me ajuda a te ajudar.
Não, assim, não, mas só hoje, assim, deixa, porque é a questão do dia, como você está se sentindo, como você está se posicionando. E deixa eu te perguntar também, Keila, uma coisa que agora, eu se fosse profissional ia estar nervoso querendo saber. Tu faz treinamento também para profissionais que querem aprender essas técnicas, que queiram trazer isso, talvez não com tanta profundidade, mas só para que ele consiga se conectar melhor com os clientes dele. Tu tem esse tipo de treinamento para profissionais também? Esse é um processo que vai acontecer mais futuramente. Tá. Mas eu já fiquei nervoso, eu já queria saber que já começou. Mas aí você bastante pergunta sobre isso, porque de fato, eu fiz tantas transformações que elas começaram primeiramente interna. Eu não consigo levar o meu cliente para um lugar onde eu não passei. Então, você precisa ser a sua transformação. Exato. Senão você vai levar o teu cliente num nível médio. Se tu é mediana, tu vai levar o teu cliente no nível médio. Então, eu já vivi várias transformações que me fizeram assim, meu Deus do céu, será que vão me aceitar? Será que vão? Várias desses sentimentos de inferioridade, todo mundo tem. Todo mundo exala isso em vários sentidos, só que a gente precisa aprender a dominar e a lapidar esse sentido. Então, em breve. Que bom. Bom saber, porque eu tenho certeza que muita gente vai perguntar, muita gente vai ficar interessada. E voltando, né, esse ponto que você falou, né, de você ter passado por essa transformação e daí sim você conseguir ajudar de uma forma mais autêntica as pessoas, isso é muito verdade. Porque é igual assim, uma pessoa querer vender um exemplo bem esdrúxulo, assim, mas a pessoa querer vender um curso de como ser milionário, sendo que ela não é milionária. Não é milionária. Sabe? Tipo, isso tem, gente. E tem muito no mercado. Né? Então é isso que eu digo. Cara, como é que tu vai vender um curso ou uma técnica ou algo de algum sucesso e tal, mas se tu não conseguiu, tu não consegue fazer? Então, eu acho muito, muito interessante. Igual, hoje eu tenho uma distribuidora de cosméticos, mas eu já fui auxiliar, eu já fui cabeleireiro, eu já fui educador, quando eu tive mais contato contigo na época. Então, mas eu passei por tudo isso. Então, hoje, a pergunta que eu faço sobre o curso é com aquela minha mente do Diego cabeleireiro lá atrás, eu ia querer me conectar super contigo, e quando tu tivesse a primeira turma, eu ia ser o primeiro a me inscrever. Hoje não atuo mais, mas eu fico pensando, gente, que ferramenta incrível é isso, né? Extraordinário. Então, por favor, lance em breve. Lista de espera. E se precisar, estamos aqui para te ajudar a montar. Estamos acumulando esses contatos. Quer se inscrever? Arrasta para cima. Bom, Keila, foi assim, ó, eu ficaria horas aqui a gente conversando. Com certeza absoluta ela vai vir de novo, né, Antônia? A gente vai 10 episódios, tá? A gente vai precisar te chamar de novo pra gente aprofundar de repente alguns outros assuntos, ou para fazer o lançamento do seu curso, a gente pode conversar e a gente trazer de novo esses assuntos e trazer às vezes uma outra ótica e tudo mais. De repente a gente num próximo entender um pouco como é que é os bastidores corridos da TV, Nossa, de tudo. A gente nem explorou que isso. É uma coisa, mas não, querida, não deu tempo. Não, eu entendo. Eu sei que eu estou responsável por esse tempo. Mas vamos deixar o gostinho pro pessoal. Vamos deixar. Bom, Keila, quem quiser participar, na verdade participar não, quem quiser fazer esse tipo de consultoria com você, que é online, então já fico pensando, gente aí de todo o Brasil e fora do Brasil. Já vieram clientes fora do Brasil. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como que elas podem achar o teu perfil? Como que elas se conectam contigo? Então, gente, para entrar em contato comigo, fazer todo esse processo de busca de identidade pessoal, meu @ é Keila Trevisan. Geralmente as pessoas me encontram muito nas redes sociais. No Google também, se colocar o meu nome, Keila Trevisan, com certeza também ele me encontra. Que ótimo! Quando eu coloco o Diego Souza, aparece um jogador de futebol. Não aparece eu. Eu tô olhando que é no LinkedIn. Pronto. Bom, então, quem precisar desse tipo de consultoria, entenderam, né? Hoje a gente foi só assim, superficial, mas a gente promete que a gente vai trazer a Keila novamente para tratar outros assuntos. Antônia, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como que te acha?
É muito fácil, Diego. Falamos muito no podcast, o meu nome é antoniahelena.br, porque eu amo esse nome, eu aprendi a honrá-lo. Maravilhoso. E eu decidi fazer essa transição para ser localizada mais fácil aí nas redes sociais, na parte de conexão e network, que é lá. Perfeito. E para quem quiser se conectar com essas informações relacionadas ao setor da beleza, negócios de beleza, eu tenho um perfil também profissional, que é diegosouza.br. Agora nós somos muito próximos, ó. Onde eu vou trazer principalmente assuntos relacionados à gestão, vou trazer também um pouquinho de como é os bastidores aqui da SC Beauty, dos projetos do podcast e de todas as outras coisas que eu estou inventando e ainda vou inventar. Então, me sigam lá, se você é profissional, quer ter mais informações do ramo, lá é o canal para você se conectar. E, finalizando, agradeço a Keila a tua presença. Muito obrigado. E ó, que bom. Mas ó, vamos voltar mais vezes e vamos aprofundar muitos outros assuntos ainda. E tem tema, hein, gente? Keila, obrigado pela participação, viu? Até a próxima. Beijo. Tchau, pessoal. Até mais.